Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Conta-se que um sacerdote, vendo um lavrador que guiava um arado, aproximou-se e lhe perguntou: se soubesses que ias morrer esta noite, em que empregarias o resto do dia? E o camponês respondeu: em arar. O sacerdote esperava que o bravo lavrador lhe dissesse que passaria o tempo confessando-se, rezando ou na igreja. Admirando-se da resposta que havia recebido, pensou um momento e disse: meu amigo, tu deste a mais sábia resposta que se pode dar, porque orar é arar. A oração do trabalho é sempre satisfatória. Amigo ouvinte, inicio o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. No programa de hoje nós vamos falar sobre a oração. Essa experiência universal que irrompe do nosso mundo íntimo. São palavras que expressam sentimentos, são pensamentos que refletem os nossos estados afetivos, as nossas dores, nossas dúvidas e inquietações, comunicam apelos ao Altíssimo, agradecem, e a experiência da oração constitui, sem dúvida, como afirmam muitos estudiosos do assunto, a alma das religiões, o respiro da alma. Particularmente, nós vamos falar sobre a relação entre oração e trabalho. Por esta razão, nós começamos com essa história que propõe uma reflexão muito importante: orar e arar. Qual é a relação entre a prece, a oração e o nosso trabalho? Um trabalho interior, um trabalho íntimo e um trabalho no contexto social, na relação com as pessoas. Será que a oração é uma ação de passividade? Será que a oração é apenas um momento em que fazemos essa conexão de forma mais clara com Deus, com o Altíssimo, com as potências superiores do ponto de vista espiritual do universo, sem necessariamente um trabalho correspondente? Muitas pessoas dedicam a oração a pedir, a solicitar, esperando que a vida possa atender a seus pedidos, ou mesmo Deus, o nosso Pai maior, vamos dizer assim, que Ele possa atender às minhas solicitações. E muitas vezes, quando os nossos pedidos, que algumas vezes são verdadeiras exigências, esses pedidos não são atendidos, entramos num estado de confusão emocional, ou mesmo uma inquietação, uma revolta, às vezes até mesmo algo mais contundente, como uma rebeldia, e rompemos, como se isto fosse possível, é claro, rompemos a nossa aliança com Deus. Existe alguma relação, amigo ouvinte, entre orar e arar? Ou ainda, a prece e o trabalho? Para essas reflexões, nós vamos deixar como referência o capítulo 27 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, e vamos também nos basear numa reflexão de Leon Denis, grande pensador espírita, espiritualista francês, autor de muitas obras, quando no livro O Grande Enigma, no capítulo 3, que se chama Solidariedade, Comunhão Universal. Há muitas reflexões importantes nesse capítulo, no livro todo, é claro. E num dado momento aqui do capítulo 3, ele vai dizer assim:
trabalhar com sentido elevado, visando a um fim útil e generoso, é ainda orar. O trabalho é a prece ativa desses milhões de homens que lutam e penam na terra em benefício da humanidade. Eu entendo que ele está falando a mesma coisa da história. Orar é arar. E ele prossegue na sua reflexão, dizendo que a vida do homem de bem é uma prece contínua, é uma comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. Veja, amigo ouvinte, como é importante essa orientação que Leon Denis nos dá. Vamos repetir. A vida do homem de bem é uma prece contínua, uma comunhão perpétua, quer dizer, é para sempre, já está estabelecida, uma comunhão com seus semelhantes e com Deus. Ele reforça essa ideia dizendo que, para exprimir a sua fé, o homem de bem, ele o faz não com palavras, com pensamentos. Sem dúvida isto tem algum valor. Mas o homem de bem, quando exprime a sua fé, ele assim o faz por todos os seus atos e por todos os seus pensamentos. Leon Denis chega a dizer que esse homem, a sua mente, o seu coração, estão cheios de boa vontade por toda a humanidade. E ele tem ternura. Essa comunhão constante se torna uma necessidade, uma segunda natureza. Olha a expressão que ele usa. Essa comunhão que ele sente com os seus semelhantes e com Deus se torna uma necessidade. É uma segunda natureza. Quer dizer, isso o constitui. Eu entendo que, de fato, nós precisamos dedicar alguma atenção a esse tema. Orar, arar, fazer a prece e trabalhar. Porque a prece, o momento da oração, a experiência orante, não pode estar dissociada da minha vida pessoal, da minha vida em sociedade. Ela também fala a respeito da minha relação com o ser humano, com a sociedade, com a natureza, com o planeta, com os sofredores, com os esquecidos e com os invisíveis dentro de um contexto social. Isso é a experiência da oração. O que é o homem de bem? Que categoria é esta que Leon Denis analisa e que Allan Kardec, antes mesmo, em O Livro dos Espíritos, especialmente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, já havia desenvolvido. O homem de bem é aquele cidadão integrado à sua sociedade, ao mundo. Ele está em dia com as suas obrigações, digamos assim, mas muito mais do que isso, é aquele que tem o coração aberto para o outro. Ele é honesto, porque a lei assim determina, mas ele é honesto sobretudo porque ele respeita a condição do outro. É aquilo que Allan Kardec chama de lei de amor, de justiça e de caridade. Ele é movido por um sentimento que brota do seu coração e ele vê no outro um irmão, alguém que divide com ele os espaços no mundo e precisamos cuidar uns dos outros. É essa pessoa amadurecida, moral e emocionalmente, que torna a sua vida, na expressão de Leon Denis, uma prece contínua, que se expressa, que se traduz por essa comunhão com seus semelhantes e com Deus. Porque a oração, seja um agradecimento, um louvor, um pedido, dentro ou fora de um espaço institucional, uma igreja, uma instituição espírita, qualquer outro espaço consagrado às práticas espirituais de uma determinada religião, a oração não pode estar dissociada da minha vida no mundo. Eu peço a Deus, eu peço aos espíritos, às entidades, eu peço aos santos a ajuda, a proteção, eu agradeço,
e daqui a pouco eu esqueço que ao meu lado há pessoas que sofrem, que estão esquecidas por uma sociedade, que são excluídas. A experiência da oração não pode se traduzir por esse tipo de amnésia, por esse tipo de esquecimento do outro. Ela há que ser inclusiva no sentido mais profundo dessa palavra. Por isso Leon Denis, eu entendo assim, usa a palavra comunhão perpétua com os seus semelhantes e com Deus. A sua fé se exprime, se traduz através de todos os seus atos e por todos os seus pensamentos. É a mesma ideia com a frase que Leon Denis havia já afirmado. O trabalho é a prece ativa. Mas de quem? Quem ora assim? Ele diz, desses milhões de homens que lutam e penam na terra em benefício da humanidade. Então, quando alguém se ergue num contexto social para promover a justiça, eu não estou me referindo à violência, mas alguém que constrói a justiça, a inclusão, esse trabalho digno, ensinado por Jesus, é uma prece ativa. A oração, portanto, é algo dinâmico, vivo, intenso. Oração combina com comunhão, combina com conexão, acolhimento, proteção, inclusão, motivação para mudar a nós mesmos e mudar o mundo pelo nosso trabalho digno dentro do contexto social. Amigo ouvinte, você está no programa Evangelho e Vida, da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes. Estamos falando sobre o tema da oração, essa experiência universal, e hoje construindo essa relação entre oração e trabalho, prece e ação. Estamos utilizando como um roteiro uma parte da obra de Leon Denis, que se chama O Grande Enigma. Se consultarmos as páginas da história do cristianismo e das ordens monásticas, nós vamos encontrar nos ensinamentos de São Bento a máxima que diz ora et labora, que significa reze, ore e trabalhe. Esse é o lema de São Bento, porque tanto na oração como no trabalho, o mais importante é essa atitude de entrega. O que significa se entregar? É se comprometer, é se dedicar e se entregar a Deus. É se dedicar ao trabalho e também às pessoas para quem ele é feito. Quando eu me entrego ao trabalho, ele se transforma, ele se torna uma oração. Isso fala da nossa relação com Deus. Eu dialogo com Deus, eu escuto a Deus, mas eu vou traduzir isto em ações concretas. É um comportamento manifesto no mundo, na sociedade, na relação com as pessoas, no dia a dia. Quer dizer que trabalho e oração estão sempre caminhando lado a lado, de mãos dadas, porque eu não vou substituir um pelo outro, como está na regra de São Bento, que em tudo seja Deus glorificado. Isto quer dizer que o trabalho também envolve essa ação concreta no mundo. Há o momento desse mergulho interior, que é o momento da prece, da oração, e há também o momento de ararmos, de trabalharmos esse solo fecundo das realizações concretas no mundo. O mundo interno e o mundo das relações sociais. Para nós seguirmos o nosso caminho espiritual, nós não precisamos, aliás, não devemos nos afastar do mundo. Não é deixar o mundo para chegar a Deus, porque no fundo nós vamos encontrar Deus em tudo e em todos, em todas as coisas. Oração
e trabalho, portanto, estão intrinsecamente relacionados. Refletindo sobre essa questão, eu entendo que quando uma pessoa, por exemplo, está no seu ofício, no seu trabalho, qualquer que seja ele, lidando com pessoas, e ele ali se entrega pelo seu trabalho e através do seu trabalho, ele se entrega para o outro, ele acolhe, ele escuta, ele age com dignidade. Qualquer que seja o trabalho, qualquer valor social atribuído a esse trabalho, qualquer que seja a tarefa, nós podemos fazê-la com entrega. Se o meu trabalho é ouvir pessoas, é ensinar, acolher, orientar, servir um produto, vender um produto, o que seja, se este é o meu trabalho, eu posso fazer isto como numa oração, é colocar-me ali, presente para essa pessoa. Isso eu entendo que é o momento em que estamos arando. E quando eu faço isto, com essa entrega, quando eu coloco o sentimento, a minha honestidade, a dignidade, o caráter digno nesse trabalho, eu estou cultivando os valores do espírito. Então eu estou, no momento em que eu estou arando, eu estou também orando. Portanto, tudo isso se entrelaça. Orar e trabalhar. Ora et labora. Em uma recente declaração, o Papa Francisco chega a afirmar que oração e solidariedade são inseparáveis. Ele diz: são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos. Eu penso, amigo que nos ouve, que esta proposta do Papa Francisco merece a nossa atenção. Não apenas a atenção dos nossos irmãos católicos, mas de todos que estamos no mundo, lidando com tantos desafios. A pandemia do coronavírus, por exemplo, revelou uma série de conflitos, dificuldades, contradições no contexto de uma sociedade como a nossa. Então é o momento de nós pararmos um pouco para refletir. Oração e solidariedade são inseparáveis. Porque dentro de uma perspectiva mais ampla, eu entendo assim, não há como desenvolvermos uma compreensão espiritual da vida, do ser humano, e nos separarmos do mundo. Talvez se possa afirmar que, historicamente falando, constata-se uma tendência de separar a oração da luta pela justiça, separar o espiritual de uma atitude de questionar o mundo, questionar a sociedade. De alguma forma, sentimos e procuramos atender a nossa fome de espiritualidade, mas será que procuramos, por outro lado, atender a sede de justiça? Porque não estamos falando de violência. Normalmente, quando esse tema é trazido à reflexão, as pessoas compreendem que pensar a questão da justiça e da injustiça no nosso mundo, a justiça social, isso é incrementar a violência. Gandhi era um pacifista que soube colocar-se de maneira ativa e pacífica contra a injustiça. Eu às vezes cito uma passagem que está nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o convite, que é um desafio que o amigo espiritual, que lá assina a página, diz: lançai-vos em cruzada contra a injustiça. Ele está propondo a violência de maneira alguma. Ele está propondo, primeiro, uma reflexão e também uma ação para mudarmos o nosso mundo,
revermos as nossas relações humanas, sociais, revermos a forma como o nosso mundo está construído, configurado. Espiritualidade significa transformação. Espiritualidade, e aí incluindo o momento da oração, não é uma prática individual, isolada, privada, dissociada do mundo. É um momento, sim, de recolhimento. É um momento, sim, de mergulho interior. Mas é também um momento em que nos fortalecemos para vencer os nossos desafios pessoais, as nossas dores, nossas lutas internas, nossas perdas dolorosas, mas também reunirmos forças para agir no mundo de uma forma diferente, de uma forma mais madura, mais ativa, buscando construir a paz, trabalhar pela justiça social. Isso nos parece bastante importante. E há homens notáveis ao longo da história, no campo das espiritualidades, que viam a oração e a justiça como duas faces da mesma moeda. As palavras não são minhas. Estão na obra de Albert Nolan, que é um conhecido teólogo da Ordem dos Dominicanos, que teve um trabalho ativo na África do Sul, na luta contra o apartheid. Ele desempenhou um papel significativo nessa luta e até hoje trabalha em prol da democracia e dos direitos humanos. Albert Nolan. A obra se chama Jesus Hoje, uma espiritualidade de liberdade radical. É por esta razão, amigo querido, que Leon Denis diz, e vamos repetir, que o trabalho é a prece ativa desses milhões de homens que lutam e penam na terra em benefício da humanidade. Orar é arar. E eu encerro com a prece universal de Swami Sivananda, um líder espiritual hindu, que facilmente dialoga com a oração ensinada por Jesus. Ó Senhor de misericórdia e amor, sois eterna existência, sabedoria, bem-aventurança. Sois onipotente, onipresente, onisciente. Sois a essência em todos os seres. Dai-nos um coração compreensivo, equanimidade, equilíbrio mental, fé, devoção e sabedoria. Dai-nos força espiritual interna para resistir às tentações e controlar a mente. Libertai-nos do egoísmo, da luxúria, da ganância, da ira e do ódio. Purificai nossos corações com as divinas virtudes. Que nos seja dado ver-vos em todas as coisas, servir-vos sob todas as formas, lembrar o vosso nome, cantar as vossas glórias. Que o vosso nome esteja sempre em nossos lábios, que estejamos convosco para todo o sempre. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.